Meus queridos irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trago até vocês uma reflexão. É sobre a oportunidade que temos com a doutrina espírita na nossa vida de semear, ao mesmo tempo que reabilitamos o nosso espírito faltoso dos equívocos do passado. Essa reflexão, meus queridos amigos, irmãos, veio-me nesse momento em que o nosso país está mergulhado nas eleições. Portanto, numa época de paixão política em campo, e onde vemos religiosos de todos os matizes, de todas as denominações, deixarem de lado a semeadura divina para se entregarem à panfletagem da paixão política. Claro que isso aqui é uma modesta e humilde opinião que dá ensejo ao contraditório, mas mesmo assim vamos emiti-la, porque temos visto o desequilíbrio, as arengas por toda parte e mesmo nas bocas acostumadas a semear o amor. E lembrei-me de Jesus, naquele mesmo dia, quando Jesus, saído de casa, sentou-se perto do mar, se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou todo o povo estando à margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Assim dizia Jesus. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, disse ele na intimidade com seus discípulos. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. E aquele que recebeu a semente ao longo do caminho, aquele que recebeu a semente no meio das pedras, é o que escuta a palavra, que a recebe na hora mesmo com alegria, mas não tem-se raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam-na. E se essa palavra tornar infrutífera, é o natural. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 160 e 30 por 1. Então, meus queridos irmãos, na nossa modesta opinião, a parábola do semeador é a parábola das parábolas.
sintetiza os caracteres predominantes em todas as nossas almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-la pela boa ou má vontade com que recebam as novas espirituais. A semente é a palavra de Deus, a lei de amor que abrange a religião, a ciência, a filosofia, a moral, e se resume no ditame cristão: adora a Deus e faz o bem, até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva desse fato da variedade e da desigualdade de espíritos existentes na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade, outros ainda propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras, às paixões ideológicas. Portanto, meus queridos irmãos, em virtude da evolução, nossa ainda tão pouca, é que essa semente muitas vezes cai nos pedregais e nos espinheiros. O pedregal e o espinheiro representa a pouca base do nosso vaso interior para a assimilação da palavra divina. Podemos comparar-nos ao aluno na escola quando não temos base, não conseguimos acompanhar o restante da classe. A semente, no caso da parábola, está relacionada com a questão de ser religioso e ter uma religião. Ter uma religião é seguir o que o pastor diz, o que o padre prega, o que os amigos espirituais falam. Ser religioso é modificar-se interiormente acima de tudo para vivenciar a nova verdade. Nesse sentido, o apontamento de Emmanuel é essencial quando ele diz: nas experiências religiosas, não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar outros alicerces. Então, meus queridos irmãos, a semente que cai em terreno fértil, essa imagem é relativa à semente que produzirá frutos, uma a 100, outra a 60, outro a 30, no que concerne. Diz respeito àquela palavra que, nos encontrando atentos e receptivos, se assenta em fundamentos que nos são próprios, sólidos e bem estruturados. A semente que cai em terreno fértil pode também ser comparada à expansão do nosso eu. Ou seja, quanto mais pessoas comungam com os nossos ideais do bem, tanto mais a semente cresce em fortaleza. Então, ficamos a meditar na semeadura e o papel do espírita. Allan Kardec, comentando a parábola do semeador, diz: ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque veem neles senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem sua imaginação, mas que depois de ter ouvido são-lhes frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas dele fazem aplicação nos outros e não em si próprio. Dos que, enfim, para que essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos.
Então concluímos, meus queridos irmãos. Os ensinamentos contidos nesta parábola fazem-nos refletir sobre a função primeva de cada um de nós na potencialização dos outros. Assim, se arrotearmos o campo mental daqueles que estão conosco, estaremos edificando em terra firme e a palavra divina produzirá a 100 por 1, criando uma fortaleza da qual nos beneficiaremos também. Então é isso, é apenas uma reflexão. Não deixemos para trás, não interrompamos o trabalho da semeadura divina. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.